Pessoal, prazer em estar aqui com vocês. Meu nome é Lucas Varnieri, eu toco o time de novos negócios aqui da Swap e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre logística, sobre mercado financeiro, sobre finanças embedadas com dois parceiraços nossos da Próspera. Então, por favor, gente, fiquem super à vontade, obrigado por estarem aqui. A gente quer muito conhecer vocês, ouvir a história da empresa, como é que vocês chegaram aqui e a visão de vocês também para o futuro. Super rico o papo. Então, por favor, Paulo e Dario, fiquem super à vontade de se apresentar um pouquinho para o nosso time. Perfeito. Obrigado, Lucas. Obrigado a Swap pelo convite. Meu nome é Dario, sou diretor executivo da Próspera, sou advogado de formação, estamos desde 2018 em atuação e, mais recentemente, bastante focado e direcionado ao mercado de meios de pagamento e soluções financeiras no mercado de mobilidade e logística. É um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Paulo Chiocal, eu sou o diretor técnico da CSX Mobilidade, que é uma das empresas do grupo da Próspera. Sou responsável exatamente por essa parte dos projetos de mobilidade e que a gente consegue integrar aí para soluções financeiras. Pessoal, acho que a gente, assim, no pré-talks, a gente falou bastante sobre a história de vocês, como vocês cresceram e como é que vocês chegaram até aqui. E é uma história que ela se confunde muito com produtos financeiros que acabaram dando a possibilidade de a gente falar sobre logística, né? Se vocês pudessem, acho que até dar um overview de como é que foi essa história e como é que vocês viram a oportunidade até de unir os dois assuntos, seria super legal para a gente começar o papo. Bom, vou tomar a liberdade aqui de contar um pouquinho da nossa história. Estou na operação há mais tempo aqui lá por Bal. A Próspera nasceu em 2018. Naquele momento ela se chamava Parcion e era uma empresa que nasceu basicamente para levar serviços financeiros ao varejo. Então, um varejo, pequeno varejo, fortemente baseado no interior. A nossa solução se propõe naquele momento a conectar esses pequenos varejistas com instituições financeiras para viabilizar principalmente a parte de crédito, B2B, B2C, financiando a ponta, quanto meios de pagamento ali, desde a parte, na época não existia o Pix ainda, mas vai iniciando a gestão de carteiras de boletos, a parte de concessão de pontas por cartão de crédito, levar todo o ferramental para esse pequeno varejista lá na ponta. Nós seguimos esse formato de 2018 e desenvolvendo novas soluções, conta digital, coisas, de novo, todo o ferramental ali para que esse pequeno varejista pudesse operar uma ferramenta mais direcionada à realidade dele, coisa que geralmente as grandes instituições não conseguem oferecer de maneira tão direcionada. Quando no final de 2021, início de 2022, surgiu uma oportunidade de atender uma operação do desenvolvimento de um aplicativo de transportes de passageiros, muito semelhante às grandes plataformas que existem, que um grupo específico estava desenvolvendo uma plataforma aqui no município de São Paulo, e que demandava ali a parte de serviços financeiros. Eles tinham todo o know-how na parte de logística, de transporte, mas faltava essa vertical de serviços financeiros. Então, nós desenvolvemos solução de meio de pagamento para eles, desde a parte do processamento das viagens, quanto repasse para os motoristas, pagamento de note. E essa operação, essa prestação de serviço acabou se convertendo numa operação societária. Nós fomos adquiridos, o controle da Parcion, que se chama Parcion App, passou a se chamar Próspera, foi adquirida por esse grupo, e desde então, desde meados de 2022, a gente vem se dedicando à verticalização das operações do grupo, que é fortemente dedicada à mobilidade. Nós estamos ali levando serviço financeiro, entendendo as oportunidades que existem nesse segmento para a ponta. Super legal. Eu não sou engenheiro igual você, Paulo, então às vezes o papo vai lá e cá, não vai seguir uma ordem de cadência, mas a gente falou um pouquinho da história de vocês, e a história de vocês, apesar de a gente falar um pouquinho olhando para trás, ela fala muito sobre a visão, né? Sobre olhar para frente. E aí eu queria um pouco também da percepção de vocês, quais são as principais tendências, né, do setor do logístico? Vocês começaram a falar sobre produto financeiro, mas o que mais a gente consegue ver e o que mais a gente consegue avançar até em produtos financeiros quando a gente olha esse segmento? Posso responder pela parte até de mobilidade, né? Mas assim, chovendo até um pouco no molhado, né? O que a gente enxerga realmente de oportunidade assim, na área do setor logístico e de mobilidade para o futuro é cada vez mais a utilização de IA, Big Data e Internet das Coisas para todas as aplicações possíveis. Então, basicamente, a necessidade das empresas que a gente enxerga no futuro vai ser exatamente se interconectar cada vez mais, ter mais acesso aos dados de forma rápida, né? Então chega aquele negócio de eu ter um funcionário lá fazendo planilhinha, pegando dados,
Então é tudo gestão à vista, os dados automaticamente para você, sensoriamento em tudo que você possui, para interligar toda a sua cadeia e você de fato poder sobreviver aí nesse futuro aí. Essa pelo menos é o que a gente enxerga com uma visão mais ampla e geral. Legal. A gente está falando então muito sobre velocidade e eficiência da operação. E interligação também. Interligação, bacana. Acho que essas integrações técnicas é legal. E se Eu não gostaria de complementar, acho que além disso, existe hoje também uma demanda forte para sustentabilidade, não só do ponto de vista de meio ambiente, mas também das pessoas, a qualidade de vida dos profissionais que se dedicam a essa área com esportes e mobilidade. E isso em Brasil representa um desafio ainda maior, tendo em vista a precariedade da nossa infraestrutura. Então isso, infelizmente, acaba tendo uma transferência de ônus para o empresário, que ele precisa ser eficiente, ele precisa atender a regulamentação, e em contrapartida ele não tem toda a infraestrutura necessária ou o ambiente necessário para esse tipo para cumprir esse tipo de demanda que acaba vindo de maneira ali mandatória. Não acho que vai ser um grande desafio a busca por eficiência, falando do momento econômico. Então, literalmente, a eficiência financeira ela é uma necessidade muito grande. O setor de transporte ele sofre muito, tem margens muito esmagadas. Então, na nossa visão, o serviço financeiro embarcado, se fazendo trocadilho aqui, né? Serviço financeiro embarcado em soluções que se dedicam à mobilidade de transporte, ele pode levar maior eficiência, desde o fluxo de caixa, o que é demanda por prédio, enfim, acho que ele tem muito a contribuir para que esse setor consiga sobreviver e ter margens mais atrativas aí para comprar o papel. Acho que você falou um ponto que é super importante para a gente, que é sobre regulamentação, né? E aqui a gente está falando sobre um mercado é, regulamentado por algumas instituições, Banco Central, ANT, enfim. Extremamente regulado, a regulação é pesada. Exato. Me fala um pouquinho como é que isso encaixa no dia a dia de vocês, do ponto de vista de negócio, operacional, tecnologia, e também se vocês puderem, qual a importância de vocês terem parceiros, eventualmente, que estão antenados e acho que fazem parte de uma agenda regulatória positiva e propositiva hoje no mercado. Na minha visão, eu acho que quando a gente fala de regulação do serviço financeiro, ela embora seja pesada, ela é bastante propositiva. O advento do Banking as a Service, né, o banco como serviço, toda a parte a possibilidade de concessão de crédito por empresas que não são necessariamente instituições financeiras. Então, eu vejo a agenda dos reguladores do ponto de vista do serviço financeiro, embora bastante rígida, como deve ser, mas bastante propositiva. Muita coisa de sandbox, ambiente ali de teste. Então, eu acho que isso, posso dizer que talvez até vanguardista. Acho que nisso a gente está super bem atendido, pessoas extremamente técnicas e qualificadas e que estão pró-negócio. Acho que isso é muito importante. Não posso dizer com absoluta profundidade, mas eu acho que quando a gente fala de transporte e mobilidade, essa carga ela é também bastante pesada e não sei se tão propositiva quanto aquela que a gente tem no segmento de serviços financeiros. É aquilo que eu disse na conversa anterior. Existe um ônus muito grande, que ele é simplesmente repassado para o operador, para o empresário, ou até mesmo para a pessoa física que está ali operando transporte, sem que necessariamente haja ali uma infraestrutura, um ambiente propício para isso. Então, cara, preciso que você cumpra isso, como você vai fazer, enfim, é meio que problema seu. A gente tem visto isso acontecer muito recentemente com o Free Flow, quando a gente fala ali de sistema de pedágios, que enfim, foi colocado ali, está sendo colocado as empresas não estão 100% prontas e também até a compreensão de como operar isso tem encontrado algumas dificuldades e algumas barreiras. Você tem várias quebras de paradigmas, né? A inovação, ela também, ela vem muito acompanhado disso, né? Dos desafios regulatórios e, assim, você ter essa agenda propositiva é super importante e, com certeza, acho que os players que operam essa agenda, como os empresários, elas são super importantes, até assim, no setor financeiro, enfim, setor logístico e por aí vai. E aí eu queria descer um pouco a nível cliente, né? Falar um pouquinho sobre frete, frotas. O que vocês têm visto que eles estão buscando, assim? O que o segmento está clamando por inovação, eventualmente por regulação? Me conta um pouquinho o que vem pela frente. A gente pode responder exatamente até do que as empresas vêm buscando receber do grupo, né? Dentro do setor logístico, o pessoal ainda está procurando muito essa parte de sistemas, exatamente para começar a integrar, porque muitas empresas ainda estão engatinhando nesse mercado. Então, eles vêm buscando basicamente ou integrar os dados ou problemas de segurança que eles estão tendo, que é assaltos, roubos de cargas. A gente
muitas empresas concessionárias, entrando um pouco no gancho do que o Dario comentou, as concessionárias são responsáveis pelos ramos logísticos das estradas. Elas estão buscando bastante essas inovações também, que também vai trazer alguns benefícios para elas. No caso do Free Flow, tá acontecendo atualmente um sandbox regulatório para essa parte de Free Flow. Já tem alguns projetos conceitos que estão até em operação, na Dutra e outros mais. Então, as concessionárias em si, elas estão muito, né, muito interessadas nesse projeto, que obviamente vai trazer diversas vantagens para eles e tudo mais. Então, basicamente, esse é o que tem, dentro desses dois setores, é o que tem sido mais procurado na nossa empresa, né? As inovações que eles estão procurando mais. Acho que todas essas inovações elas vêm baseadas muito em tecnologia, né? A gente está falando sobre digitalização, enfim, sobre integrações. E acho que a gente bate num assunto super importante também, que acho que tangencia tudo o que a gente fala aqui sobre serviço cloud, né? Sobre transformação digital. Como é que você vê essa evolução do serviço cloud, as necessidades, eventualmente, que a gente precisa evoluir até enquanto país, né? De trazer coisa de fora, eventualmente evoluir o que a gente tem de dentro. Como é que isso impacta o dia a dia do setor logístico financeiro, né? Eu vou usar aqui o jargão dos dois, mas acho que fala muito sobre o trabalho de vocês, né? Sim, basicamente é algo até como inevitável, a gente enxerga, né, por 2 motivos principais. Primeiro, até para empresas que estão começando, né, e até as que já estão num nível um pouquinho maior, é necessário pela questão de escalabilidade. Então, é muito complexo, você não sabe qual vai ser o tamanho do seu negócio, depende muito, né. Muitos projetos você tem uma visão, e ele pode ir de um volume muito baixo a um volume muito alto em pouquíssimos meses. Então isso exigiria um gasto em infraestrutura basicamente exponencial. Então isso, né, o serviço em cloud em si, ele vai facilitar muito essas empresas de tecnologia para começar o trabalho com volume e, se necessário, escalabilidade, ele vai evoluir de acordo com o seu volume também de clientes e de negócios, né. Um segundo ponto importante é a questão também de segurança, né, e imutabilidade dos dados e toda essa questão, porque basicamente quando você trabalha em cloud computing, todos os seus dados eles estão protegidos, com redundância de dados também. Tínhamos até um caso, um projeto nosso muito antigo aí, em que a gente ainda não está em cloud computing, que aconteceu aqui em São Paulo, com todas essas chuvas e tudo mais, danificou toda a infraestrutura de comunicação, exatamente. Então foi semanas, basicamente, exatamente para tentar recuperar essa base de dados. Então isso fica até como uma lição, né, como um exemplo dentro de casa, exatamente pela importância Um case de aprendizado, né, exatamente. do negócio. Até complementando o que o Paulo falou, isso também acaba facilitando o atendimento de questões regulatórias. A indústria de cartão, para quem é mais familiarizado com ela, existe ou demanda alguns tipos de certificações, a compliance é uma delas que a gente pode citar. Quando você está numa estrutura local de servidores, você precisa atender alguns requisitos que são extremamente rigorosos, como devem ser. E quando você está numa estrutura de cloud, por exemplo, os grandes fornecedores que nós conhecemos, vocês, vou dizer que se aproveita, mas você se utiliza daquela infraestrutura, então, do ponto de vista de segurança, fala, olha, eu atendo esse requisito porque eu estou baseado no serviço de nuvem, e esse serviço de nuvem, naturalmente, é mundialmente conhecido e atende esses requisitos. Então, ele traz uma eficiência, como o Paulo disse, e é muito interessante que ontem, inclusive, estava comentando com minha sogra sobre isso, ela falando que eles acabaram de migrar, eles têm um pequeno comércio, acabaram de migrar de um servidor local para um servidor em nuvem, e aí ela tirando umas dúvidas lá, e é justamente isso, e eu estava justamente comentando com ela os benefícios, você não precisa fazer aquele investimento em hardware, por exemplo, que se torna obsoleto com uma velocidade muito grande, a escalabilidade justamente, então, putz, eu vou comprar um servidor aqui que pode ser que daqui a um mês ele se torne pequeno ou ele seja muito grande e fique ocioso. Então essa possibilidade de escalabilidade do ponto de segurança e até mesmo atendimento de questões regulatórias, acho que eu vejo como super positivo. E no final do dia, se fizer a conta, eu acredito que ele acaba beneficiando as operações, em contrapartida ao investimento numa estrutura local. Não, legal. Eu acho que assim, o cloud ele é uma parte fundamental, né, para o avanço também sobre experiência de pagamento, né, de fricção e tal. Acho que você conseguir ter uma boa infraestrutura para conseguir criar bons produtos, acho que assim, é fundamental para a gente aqui, para o nosso trabalho. E aí tem uma frase de uma investidora que a gente gosta muito, que é a Ângela do A16Z, que ela fala sobre toda empresa um dia vai se transformar uma fintech, né? Eu acho que vocês, a história de vocês já mostra um pouco isso, mas se vocês pudessem aprofundar até um pouco essa visão dela, vocês concordam, discordam? Tem um ângulo diferente, me conta um pouco. É interessante e sem demérito a ela, mas eu acredito que essa frase foi
talvez inspirada na frase do Bill Gates. Bill Gates, ele tem uma frase que ele fala que eh, os bancos não, as instituições bancárias não são necessárias, mas o sistema bancário ele é fundamental dos negócios. Então, obviamente que um decorre do outro, só existe sistema bancário porque existem as instituições bancárias, são grandes parceiros, e a gente, enfim, né, eu jamais vai querer trazer um demérito, mas os empresários, principalmente quando a gente fala de novo de finanças embarcadas, eles muito mais precisam do sistema bancário em si do que instituições bancárias propriamente dito. Então, quando a gente fala de finanças embarcadas, quando a gente fala de banking as a service, soluções super customizadas, e aí acho que o setor de transporte, como todos os outros, demandam isso. Então, eu acredito que toda operação, de fato, não vou dizer que toda vai se tornar uma fintech, mas assim, todas elas tendem a seguir muito por esse caminho do um super nicho, onde empresas, as fintechs, ali acabam desenvolvendo soluções muito direcionadas, e aqueles que possuem um corpo maior, uma estrutura maior, sem sombra de dúvida, tende a ir por esse caminho, não necessariamente de desenvolver uma solução que ela leve ao mercado, mas que atenda a própria operação. Se torna muito mais eficiente, ele já tem o principal ativo que são os dados, é isso, eu volto um pouquinho no que a gente acabou de falar. Então, ele conhece de ponta a ponta a operação do cliente dele, ele conhece o fluxo de caixa do cliente dele, ele conhece o perfil de compra, por exemplo. Então, isso, sem sombra de dúvida, ele já tem o mercado, ele já tem as informações. Então, putz, por que terceirizar isso? Ele pode internalizar, criar uma linha de receita. Acho que o primeiro dever ou o primeiro ponto aqui deveria ser tornar a própria operação mais eficiente e, num segundo momento, criar uma linha de receita adicional. E aí, voltando um pouquinho da nossa história, os grandes magazines, eles acabam, muitas vezes a operação financeira ela é mais relevante do que a própria operação de varejo dele ali, porque ele tem mais receita no serviço financeiro do que receita na própria venda ali do varejo. Então, acho que é um caminho, sem sombra de dúvida, que é natural. Complementando até, eu acho que abre um leque de oportunidades muito grande, né? Porque basicamente muitas operações, elas necessitam de uma operação, vão acabar de uma maneira ou de outra necessitando de uma operação financeira. E todo esse volume de clientes, de dados ali, ele pode ser aproveitado de uma forma mais eficiente, né? E surgem novos serviços, novas oportunidades de aplicações. Então, acho que esse casamento é exatamente um pouco da nossa história mesmo, que a gente tinha comentado. Tem a história da Parcion, né? E tem a história da nossa empresa de mobilidade, que a gente surgiu a oportunidade de um projeto de desenvolvimento de um produto de mobilidade e precisava de uma instituição financeira para poder gerir esses dados. Então, a gente, né, teve essa conversa e a gente achou necessário, né, e encontrou diversas possíveis oportunidades e projetos futuros. Então, daí que surgiu exatamente esse grupo Parcion, né, voltado para a parte de mobilidade, de logística e transportes. Legal, acho que até quando a gente bota assim, o timeline, né, de serviços financeiros embedados, a gente é muito forte sempre na parte de, quer dizer, o mercado ele já mais consolidado talvez na parte do contas a receber, né? Porque eu já sei que eu tenho uma adquirente, uma subadquirência, uma ferramenta para receber esse negócio. A gente olha para o outro lado, a parte do contas a pagar e não o mercado que está assim, de forma geral, né, muito distante de onde deveria ser, do ponto de vista de eficiência financeira, gestão e por aí vai. Se a gente pudesse, acho que, entrar um pouco nesse tema e voltar aqui para o mercado de gerenciamento de frotas, despesas corporativas, como é que vocês veem esse assunto e como é que vocês estão se preparando também, conforme o produto, para olhar esse contas a pagar, né, e gerir também o que está dentro da empresa, não só o que vem de fora? Falando especificamente dessa parte de frota e de fretes, de novo, trazendo aqui para o ambiente de regulação, agora muito recente, a regulação acabou trazendo algumas novidades que, na minha visão, são positivas, no sentido de trazer mais clareza, distinção do que é frete, daquilo que é pedágio, outro tipo de despesa, e novamente traz um desafio para o operador, vamos chamar assim, ou para o contratante desse serviço, que ele precisa atender um requisito regulatório e não necessariamente ele está pronto, ele tem isso dentro de casa. Então, eu acho que para o mercado de serviços financeiros, falando da nossa operação e também da parceria com a Swap, eu vejo isso com muito bons olhos, porque traz uma oportunidade muito grande. E, de novo, de levar uma solução que seja nichada e direcionada a uma dor específica daquele mercado. Quando a gente vai para a gestão de frotas, então, a, a, a captura de dados no sentido de, poxa, eu tenho um carro que saiu do ponto A para o ponto B, qual era a quilometragem inicial, a quilometragem final, não simplesmente eu ali entregar um valor ou acreditar um valor num cartão para que ele possa fazer o reabastecimento. É preciso e
a partir da captura de mais e mais dados, eu consigo ser mais eficiente. Roteirização, então esse é um ponto muito importante. Qual o melhor caminho para ir do ponto A do ponto B, não só necessariamente em termos de distância, mas também de eficiência de tempo, enfim, questão de custo com pedágio e assim por diante. E principalmente quando a gente fala de contratação de frete, eu acho que é um mercado, acho não, é um mercado gigantesco. O profissional da ponta, pessoa física ali, via de regra, ele é super desatendido. Estávamos até conversando aqui antes, né? Acaba que ainda é um mercado que ainda é muito analógico, ali, aquela questão de carta frete, esse tipo de coisa, precisa ser digitalizado. A segurança para o contratante também, né, daquilo que ele está pagando efetivamente, carimbar, vamos dizer, a cada um daqueles valores que estão sendo disponibilizados ali, o que é frete efetivamente, o que é pedágio. E no final do dia isso acaba trazendo também até uma eficiência tributária. Então acho que, de novo, vejo com bons olhos, eu acho que tanto vai melhorar a vida do contratante como do contratado. O que resta novamente é o desafio para o empresário, e aí cabe a nós aqui, desenvolver e levar soluções que vão ao encontro dessa necessidade, que possa atender esse mercado com eficientes. Legal. A gente está aqui numa conversa assim, super profunda do negócio, mas eventualmente quem vai assistir a gente está começando, né, nessa jornada. Assim, até como uma mentoria, vai, para o pessoal. Qual é a opinião de vocês, o ângulo, por onde a gente deve começar, né? Uma empresa que quer se digitalizar, quer entrar no mundo financeiro, né, tecnologia financeira. Quais são os primeiros passos, segundo, terceiro, assim? O que vocês veem, até trazendo um pouco da experiência da Próspera? Eu acho que isso novamente nos remete a dados, né, aquilo que não é medido, dificilmente pode ser gerenciado. Então acho que o começo de tudo, seja eleger quais são os dados que precisam ser apurados, qual ferramenta vai se utilizar para isso. A gente sabe que a realidade do empresário, ela nem sempre permite contratar um RP, um software robusto, mas softwares de entrada, ou ainda que seja um controle de planilha, sendo muito simplista aqui, eu acho que eleger quais são os dados que inicialmente precisam ser medidos, e aí existe um cuidado necessário aqui, porque também um volume muito grande de dados, ele acaba confundindo, especialmente quem não tem experiência com isso. Então, poxa, agora vou implantar indicadores aqui na minha empresa, vou eleger 20 indicadores aqui, putz, é difícil de apurar, é difícil de cruzar esses dados, então acho que o simples bem feito acaba sendo mais eficiente. E a partir da análise dos dados, ele vai conseguir identificar pontos de menor eficiência e, por consequência, que devem ser atacados inicialmente, porque o serviço financeiro ele é extremamente interessante, mas se ele não for bem feito, e aí existe ali, houve 2020, 21 ali uma hype em relação à fintech, vou abrir meu banco digital, quero ter uma continha digital, um cartão com o meu nome, isso de fato é muito legal, mas ele precisa ser bem feito para que ele, no mínimo, traga mais eficiência e cubra os custos que são envolvidos para mais próximo de uma operação dessa, ou que ele venha trazer uma linha de receita acessória. Senão ele acaba sendo uma linha de custo ali, não vai beneficiar em nada. Eu acho que o primeiro passo para isso é, primeiro, entender se eu tenho tamanho suficiente para tentar desenvolver uma solução que me atenda nesse sentido, e onde eu posso ganhar mais eficiência a partir de serviços financeiros. Eu acho que aí sim precisa de uma análise um pouco mais profunda, além do discurso de que é muito legal, de que todo mundo agora quer ser uma fintech. Eu acho que precisa ali de uma análise mais específica, e os menores se apoiar em quem já está fazendo, em quem, enfim, soluções de mercado que Muitas possam. vezes vai ser mais interessante buscar uma parceria até do que, Exato, né? depender do tamanho. É aquilo, eu acho que a verticalização, ela é muito interessante, mas infelizmente não é para todo mundo. Então muitas vezes eu quero fazer dentro de casa, eu quero ter o meu, poxa, você vai consumir muito recurso, muito tempo, e vai acabar trazendo um problema para dentro de casa em vez de uma solução. Então acho que é isso, entender o seu tamanho, entender aquilo que precisa ser melhorado e onde pode ser aplicado a partir de experiências anteriores. Legal. Então, acho que a minha próxima pergunta era muito relacionada às dificuldades, né, os desafios, eventualmente, de se fazer uma integração financeira. Vou tentar resumir algumas coisas que já falaram. Acho que tem um aspecto de entendimento do que problema eu vou resolver, o que oportunidade eu vou gerar. Tem um aspecto, acho que de repente até cultural, interno, de entender que eu vou criar uma BU, né, uma unidade de negócio, acho que para gerir esse tipo de oportunidade. O que mais assim vocês veem do ponto de vista eventualmente de tecnologia, de capacitação dos funcionários? O que vocês podem trazer assim de insights para as empresas que estão ouvindo a gente? Cara, acho que eu preciso eventualmente melhorar aqui para começar a avançar nesse negócio. Basicamente, do ponto de vista de negócios, né? Do ponto de vista de gestão, sendo até um pouco mais amplo, né?
entendimento principal de que, basicamente, a tecnologia, né, ela é uma ferramenta. Então, tem que começar dentro de um planejamento estratégico dentro da empresa, capacitação dos funcionários, dos colaboradores, né, desenvolvimento de toda a cadeia de gestão e de planejamento da empresa, para daí começar, né, as ferramentas vão trazer dinamismo, né, e vão catalisar exatamente os benefícios desse trabalho. Então, uma empresa ela tem que começar primeiro olhando, né, para o seu desenvolvimento interno mesmo, colaboradores e tudo mais, e daí sim buscar as ferramentas de mercado que já estão prontas. É dentro daquilo que a gente estava conversando. Entenda seu tamanho, entenda o tamanho do negócio, né? A real necessidade que você tem dentro dessa integração, desenvolver uma tecnologia exatamente dentro do sistema financeiro, ou se você pode procurar alguém que já tenha pronto. Tá? Setor logístico, mobilidade, é a mesma coisa. Né? Se você tem uma solução legal, você tem um projeto, você tem uma oportunidade boa, entenda onde e com quem você pode trabalhar, quais ferramentas que você pode procurar dentro do mercado, o que que é o teu core business, o que que você pode desenvolver internamente, né? Para daí sim você aproveitar, porque senão acaba perdendo muito tempo. E quando você tiver maduro o suficiente, já tem alguém que está muito mais maduro que você e acabou ganhando essa sua oportunidade. Então, Acho que complementando essa resposta, quando a gente fala de tamanho, não só necessariamente de tamanho de estrutura física ou de poder financeiro, porque é comum você pegar empresas que são grandes do ponto de vista financeiro, mas ainda não tem maturidade suficiente, e no Brasil é muito comum, não sei te dar dados específicos, mas tenho certeza que a maioria das empresas são empresas familiares. Então é uma empresa que tem tradição, tem recursos, mas ela não tem a maturidade necessária ainda para, de repente, desenvolver uma área de serviço financeiro lá dentro ou de tecnologia. E aí acaba se confundindo, a tecnologia para empresas que não são desse segmento, ela é meio, ela não é fim. E isso acaba se confundindo, ele acaba querendo ser também uma empresa de tecnologia, isso gera bastante problema. Então acho que é entender não só o tamanho, mas o momento da empresa, a maturidade, e ir tateando isso aos poucos, contratando de novo soluções, de terceiros. Existe muita coisa one stop shop hoje, enfim, ERPs que já trazem ali módulos financeiros integrados. Então eu acho que, começar a se desenvolver nesse sentido é fundamental, até porque, enfim, né, a tecnologia está aí e todo mundo precisa dela, mas entender, enfim, se para você ela é meio, ela é fim, e aí aceitar isso, e se beneficiar da melhor maneira. A gente acredita muito assim na alocação de capital e na alocação de tempo, né? Que também é o seu maior Ativo. capital, exatamente. O seu nosso maior ativo que normalmente as empresas elas não alocam da forma mais eficiente. Acho que vem mudando muito isso no cenário no Brasil, mas acho que ainda tem uma oportunidade sim, gigante. Então, quando a gente fala, por exemplo, de despesa corporativa, hoje só 20% das empresas logísticas olham isso, né? Então tem um mercado ainda de 80% de eficiência aí para a gente avançar no negócio. E aí eu acho que, voltando talvez até um pouco para a história de vocês, e não a passada, mas tentando fazer um exercício de futurologia, assim, onde é que vocês querem estar daqui a 3, 5 anos? Como é que vocês veem esse mercado? E seria muito legal, acho que, você trazer até um pouco sua visão de AI, né? Você falou de eficiência, de como a tecnologia ela ajuda no como, eventualmente no fim. Como é que a gente consegue conectar tudo isso? basicamente, assim, né, como você comentou, né, a inteligência artificial virou meio um pouco a palavra da moda, assim, uma trend, assim. Mas acho que a maior importância é saber como usar a inteligência artificial também, né. Eu acho que ela está evoluindo muito e ela está trazendo muita eficiência para algumas operações que já existiam, né. Obviamente ela, assim como a própria internet, né, tem muita informação, tem muito recurso, né, ela traz muitos benefícios, mas precisa saber onde você quer chegar, o seu meio. Então, basicamente, né, as empresas que sabem, né, que têm esse planejamento, têm o seu objetivo, sabem o ramo de negócio, né, o conhecimento do ramo de negócio, do modelo de negócio, né, é o mais importante. Então, você utilizar a IA, ela vai ser mais um catalisador, do que obviamente um fim, né, que é ela que vai ser que vai resolver todos os problemas de todo mundo. Então, basicamente, a gente se enxerga nesse cenário, né. A gente tem uma experiência, tem um know-how grande em todas as soluções, a gente está bastante tempo no mercado, né. A Próspera, a própria braço da Próspera, CSX também, que atua com mobilidade. Então a gente está nesse grau de maturidade que o Dario estava comentando, a gente já passou do primeiro estágio, a gente já tem uma experiência maior, a gente já sabe, conhece o ramo de negócio.
Então, acredito que nesse futuro muito próximo, de 3 a 5 anos, um cenário já médio prazo até curto prazo, a gente quer ser uma empresa de vanguarda que vai saber utilizar esses recursos, né, para trazer as melhores soluções para os nossos clientes. Sim, super parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, pela história. Eu acho que vocês foram inovando ao longo do tempo e se transformando aí numa empresa que a gente super admira como empreendedores e também como instituição. Então, super obrigado por esse tempo aqui com a gente, pela confiança também na Swap, e a gente espera que com certeza vocês ajudem a gente a mudar esse mercado. Sem dúvida, eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço a Swap pela parceria. Para mim, quando eu iniciei nesse caminho lá em 2018, eu tive a grata surpresa de entender que o setor financeiro é muito colaborativo entre os pares, entre fornecedores, e me apaixonei profundamente por esse segmento. Então, que a gente consiga juntos aí desenvolver mais e mais soluções que possam atender os demais setores, mas principalmente esse de fretes, transportes, logísticos de maneira geral. Obrigado também, agradeço pela oportunidade. Valeu, obrigado.